pessoal, sou eu, o Vicente, e hoje o unboxing secreto comprado. Ai, tá muito duro. Acho que é. Sabe? Ai, como é assim? Aham! Um Lego! Eu vou montar ele daqui a pouquinho. Muito obrigado por essa caixa, mãe! E não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Tchau!
assim. A gente teve alguns probleminhas e o meu pai me ajudou. Mas não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso vai fazer parte da minha coleção.